Problemas de infraestrutura que surgiram na época das chuvas ainda não foram resolvidos em Ribeirão. A estiagem já está perto do fim e preocupa moradores do Royal Park e também do Parque das Gaivotas, nas zonas sul e leste da cidade. O medo é voltar a chover sem soluções. A erosão na ponte da Avenida Ubirajara de Souza Roxo, em Bonfim Paulista, tem aumentado a cada dia. O asfalto cedeu e a estrutura de proteção já está quase dentro do córrego. O local foi interditado em fevereiro, quando a ponte não suportou as fortes chuvas e veio abaixo. Desde então, a passagem está interditada e nada foi feito no período de seca. Deixaram acontecer que uma ponte virasse entulho. A prefeitura está aí há 7, 8 meses sem resolver um problema, né? Escorou a ponte com uma tora de madeira, achando que a tora de madeira vai evitar que toneladas de concreto não caiam sobre o riacho aqui, né? E isso que nem começou a chover. Isso aqui é uma necessidade, é fazer com que a população possa ir e vir. Entendeu? Com o contribuinte que paga o IPVA dele, que 50% é destinado ao município, o contribuinte que paga o IPTU dele, que uma parte é destinada a essa função também, para que o município arrume as ruas, já que é imposto, né? Então imposto a gente nunca sabe para onde vai, mas é o que diz a lei. O município tem que zelar por essas coisas. Não está zelando, né? Então assim, a gente vai ficar mais de um ano sem uma ponte, que atrapalha milhares de pessoas aqui, porque a gente tem pelo menos umas 5 mil casas desse lado do bairro que utilizam isso aqui. Como o trânsito é intenso na principal entrada e saída do bairro, a prefeitura criou um desvio improvisado pelo canteiro central, que também já apresenta problemas. Os pedestres continuam se arriscando pela ponte. Eles colocam cavalete com desvio, amarram eles com fita colorida aí, né, amarela e preta, mas está sempre estourada a fita, os cavaletes estão sempre atropelados. Vocês podem ver pelas imagens depois de vocês que tem cavalete, pedaço de cavalete esparramado na via, que as pessoas se assustam e acabam atropelando, enfim. O próprio desvio que a prefeitura fez já cedeu. Então está extremamente perigoso, tem problema de estouro de pneu, de acidente. Então assim, está bem crítica a situação de quem paga um dos maiores IPTUs aqui. A Secretaria Municipal de Obras Públicas contratou no dia 18 de agosto uma empresa para fazer o projeto executivo de restauração da ponte. Ela tem até 2 meses para apresentar tudo o que precisa ser feito aqui no local. Só então uma nova concorrência vai ser aberta para contratar outra empresa que vai colocar a reforma em prática. Por conta dos prazos licitatórios, a obra deve começar apenas em janeiro, que é justamente a época das chuvas. Isso aqui só vai acontecer em meados do ano que vem, porque eu duvido que a empresa consiga fazer durante as chuvas de verão uma reforma desse tamanho, porque vai mexer num curso de rio, onde tem um recolhimento de água de uma área extensa do município, né? E isso, ainda se isso não abalar a estrutura da outra ponte que tem aqui. Na zona leste da cidade, também nas tempestades do início do ano, os moradores do Parque das Gaivotas ficaram ilhados por 15 dias. O viaduto no fim da Avenida Alfredo Ravanelli foi tomado pela água. O tráfego de veículos foi desviado por uma fazenda particular. Vieram naquelas imediações, aqueles dias, um pessoal da prefeitura, mas só ficaram com o carro parado lá, não tomaram nenhum tipo de providência. A gente entrou, né, com processo para poder estar melhorando o bairro, né, para melhor de todo mundo, mas até agora eles não fizeram nenhum procedimento lá. Eu quero ver assim, a hora que a chuva voltar, que aí vai voltar o mesmo problema. Aí vem, às vezes tira água com caminhão-pipa, e continua a mesma situação. Na época, a prefeitura disse que o problema era causado pelo lançamento das águas de drenagem na lagoa de retenção do Orlando Jurca, mas que um projeto já estava sendo feito para solucionar o problema de forma definitiva. Só que até agora, nem sinal de melhoria. Não dá desculpa que está chovendo, que tem que esperar estiar, que foi o que fez quando aconteceu o problema. A gente procurou a prefeitura, procurou a construtora, procurou o advogado para nos auxiliar e eles justificaram que estava com época de chuva, que tinha que esperar estiar. Quantos meses faz que estiou? E assim eles não tomaram providências. Eu acho que eles tinham que ter aproveitado esse período para quando voltasse a chuva eles verem se tiveram resultado bom, né? Se tinha que fazer alguma alteração, corrigir algum erro, mas eu acho que esse ano não sai. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. Sobre Bonfim Paulista, a Prefeitura confirmou a necessidade de reconstrução da ponte que está em processo licitatório.
Para a gente falar mais sobre esse assunto, conosco no nosso núcleo de jornalismo está o José Francisco de Carvalho Ramos, engenheiro civil. Uma ótima tarde, José Francisco, bem-vindo mais uma vez. A gente está falando de problemas que estouraram no início do ano e até agora não foram resolvidos. Já estamos perto de entrar no período das águas novamente. Isso significa que os moradores vão viver todo esse transtorno novamente? É, na verdade, uma péssima tarde, porque, André, esses reiterados problemas mostram a ineficácia total de uma administração. Eu vou só lembrar de um detalhe para retificar a matéria. Esse problema não é deste ano. Me recordo que no dia 22/4 de 2019, há 4 anos e 5 meses, eu e você fizemos uma reportagem sobre o problema da ponte do Royal Park. E a resposta na época, há 4 anos e 5 meses, é que ia se tomar providências que, obviamente, não foram tomadas. Então, esse tipo de situação, somados a essa absurdo, porque a outra obra é uma obra nova e não foi pensado nem um pouco em drenagem urbana. E isso aí realmente nos proporciona um cenário bastante assustador. Bem, no caso lá daquela ponte do Royal Park, a estrutura está cedendo um pouco mais a cada dia e bem abaixo dela, inclusive, tem uma adutora. Isso só demonstra a urgência que existe para refazer esse local, para mexer lá nesse local, né? Já passou do tempo aceitável, porque aí vai formar um represamento. Inevitavelmente, no período das chuvas, essas águas vão acumular e o problema vai ser muito pior. Tá? E isso já passou de ter-se um bom senso de planejamento, ou seja, nota-se que o que falta é o planejamento e a execução adequada no seu tempo. Não se cabe fazer uma obra que envolve estruturas de construção na época da chuva. Obviamente que o serviço vai ser aquele famoso serviço mais ou menos que fica definitivo, né? Já no Parque das Gaivotas, os moradores estão apreensivos porque provavelmente eles vão ficar ilhados novamente aí quando começar esse período chuvoso. O que explica tanta demora para resolver problemas assim? Realmente eu atribuo a um termo gerúndio, estamos planejando, estamos pensando, mas praticar mesmo, e eu posso dizer que eles têm certeza que vão passar por esse problema de forma muito grave, porque todos os indícios mostram que o problema vai se acumular e, volto a dizer, não dá para se conceber uma obra relativamente nova, não ter pensado em drenagem e atribuir que seria feito e não foi feito, né? E o que mais estranha também é o papel do legislativo que deveria estar prontamente fiscalizando essas ações e não faz, ou seja, esses problemas são tão evidentes que deveria ter uma ação do legislativo muito em cima, sabe? As duas intervenções precisavam ser feitas, obviamente, na estiagem. Faltou planejamento mais uma vez, então. Planejamento, estratégia é uma coisa que a administração pública tem que ser um mantra constante. Você tem que ter planejamento para não causar os inúmeros problemas aos munícipes. Ali nós temos no Royal Park um caso extremamente grave, volto a dizer, arrastando há mais de 4 anos. Esse já é do outro episódio, é também a mesma situação e nada é feito. E agora, falar que vai ser feito um novo projeto, que vai construir, vai abrir licitação, já passou das famosas desculpas carimbo, né? Ou seja, não tem planejamento e execução e fiscalização. Volto a dizer, se tivesse naquela época da reportagem, 2019, feito uma manutenção, não chegaria a estrutura a ruir. Zé Francisco, eu quero saber a sua opinião, porque o último prazo que a Prefeitura deu, a última data que a Prefeitura deu para terminar esse trecho da obra aqui na 9 de julho é dia 26 agora, né? Se não me falha a memória, dia 26 agora de setembro para terminar. Pelo que você viu aí, na frente da Casa da Clube, termina até dia 26? Não termina. Realmente é uma coisa não transparente, a menos que faça aquele serviço
para questões de prestação de contas para a sociedade, mas para fazer um serviço conforme, dentro das normas, salvo eu esteja enganado e esteja errado no meu conceito, para uma obra de qualidade não se termina desse jeito. E a chuva também vai complicar todo o cenário aqui. Claro, vai ser uma situação, já é um cenário extremamente improvisado que tem aqui, você para ter acesso aos lugares, você tem que descobrir, é uma coisa interessante porque você parece que não tem sinalização, não tem identificação, o comércio está comprometido, de uma maneira geral, vejo às vezes em determinados horários que não tem equipe nenhuma, não sei se o atraso também tem algum motivo também para isso, mas por mais que eu tire o lado pessimista da coisa, desse jeito e sem fiscalização. E o Poder Legislativo, não vejo nenhum dos vereadores vindo aqui, tomando providência, questionando sobre isso. Obras ali no centro da cidade, de corredor, tudo, e é uma situação, me parece, meio caótica. Inclusive, o pessoal estava mostrando aí ao 12h52 imagens ao vivo ali da Avenida 9 de Julho, no trecho que está passando por obras, né? A gente percebeu nas imagens aí que tem homens, sim, trabalhando lá, mas a gente sabe que é difícil, né? Falar que vai entregar essa obra aí no dia 26 próximo agora, né? A gente vai acompanhando também. José Francisco, agradeço sua presença aqui, viu? Um abraço e até mais. Até mais. Um abraço. Até mais.